Nunca fui uma pessoa que pudesse lidar direito com as emoções. Meu coração estava disparado, minha mente girava e meu corpo flutuava no vácuo, quando Jet me levou de carro de volta ao spa. Depois de nossa conversa e dos rumos inesperados que ela acabou tomando, eu não sabia mais o que pensar nem em que acreditar, e o mais importante, não sabia o que dizer a ele, uma vez que baixar a guarda não seria de fato uma opção. Obrigada pelo almoço. Minha mão se apoiou no trinco da porta, mas algo me impediu de abri-la. O prazer foi meu, respondeu ele com suavidade. Seu olhar estava focado em mim como sempre, mas havia algo em seus olhos que me deixou imediatamente ciente do espaço confinado em que estávamos. Ele dominava tudo. Meus pensamentos, meu espaço, até mesmo o ar que eu respirava. Minha respiração travou. Ele estava muito perto, perto demais, e eu não podia fugir depressa o suficiente. Eu sinto muito, tenho que ir. Sem sequer um olhar para trás, corri para fora do carro, dirigindo-me para a segurança do salão do spa. Quando empurrei as portas duplas de vidro para abri-las, podia sentir seu olhar queimando um buraco nas minhas costas. Só quando percebi que estava perto da recepção, aventurei-me a parar e a tomar fôlego, procurando por ele do outro lado da rua, mas o carro já tinha saído em disparada. Eu não sabia se devia sentir-me aliviada ou desapontada. De qualquer modo, eu precisava esconder o que havia acontecido, porque Sylvie tinha o olho afiado de um falcão. No segundo que ela começasse a suspeitar, iniciaria o interrogatório. Felizmente para mim, o tratamento de Sylvie não terminaria senão dali a 10 minutos. Deixei um recado com a recepcionista para o caso de eu não estar de volta a tempo e saí pela rua principal, entre a multidão de consumidores e turistas. Mesmo que meus olhos pudessem vê-los, meu cérebro continuava ocupado. Aquelas revelações de Jet sobre o tal clube me incomodaram. Meus pensamentos circularam de volta para Jet e para o fato de que a faísca ainda estava lá. O que você esperava, Stewart? Revirei os olhos diante de minha estupidez. O tipo de atração que compartilhávamos provavelmente não nos deixaria no espaço de uns poucos dias. No fundo, eu sabia disso o tempo todo, e ainda assim concordar em almoçar com ele. Se você realmente quisesse terminar tudo, poderia ter feito isso. Teria encontrado um rebote, que foi o que Sylvie fez com aquele cara. Mas não, você reservou um lugar em seu coração para Jet, e não quer preenchê-lo com outra pessoa. Você quer que ele e você avaliem se conseguem levar as coisas mais devagar. Você está pronta para afugentar os demônios do passado e abrir espaço para um futuro com ele. Parei em um pequeno café da esquina que vendia cones de sorvete e esmoltes feitos na hora, e comprei 2 copos de frappé de melancia antes de retornar ao spa. Sylvie estava digitando furiosamente em seu telefone quando cheguei e lhe entreguei um copo. Seu rosto estava radiante e parecia relaxado. Respirei aliviada. Pronta? Sim, obrigada. Ela apontou para o frappé de melancia e tomou um gole ao sairmos para a rua. Você tinha razão, foi incrível. Uma pena que você não pôde ir. É, dei-lhe um sorriso. E como foi? Tudo bem. As lojas sempre me mantêm ocupada. Quer almoçar? Toda a sua expressão mudou dentro de um instante. Eu pensei que você tivesse de fazer alguma coisa para o velho. Nossa, eu me esquecera por completo de minha mentira. Não achei o que precisava, respondi fazendo uma careta. Amanhã eu venho buscar. Mas espere até ver as lojas por aqui, vale a pena. Merda. Eu parecia tão culpada que poderia estampar as palavras "estou escondendo alguma coisa na minha testa". Tem uma pizzaria não muito longe daqui. Deixando o convite em aberto, tomei um gole de meu frappé e dirigi meus olhos para as vitrines mais próximas, fingindo admirar um par de botas marrom de montaria com franjas. Pelo reflexo dela, pude dizer que ela ainda estava me observando com expressão irritada.
Esperava que ela não pudesse sentir o cheiro de medo, porque minhas mãos começaram a suar, e isso não era certamente por causa do calor. Ótimo, estou morrendo de fome, ela disse. Dentro de 5 minutos estávamos sentadas em uma mesa da praça, bebendo água enquanto estudávamos o cardápio italiano. Você está tentando memorizar seu pedido? Sylvie me perguntou. Pior é que estou. Quer me ajudar? Sorri e chamei o garçom para pegar nossos pedidos. Ele anotou tudo e logo estava sozinha com ela novamente. Meu sorriso congelou no lugar enquanto minha mente se esforçava para achar algo sobre o que falar, quando tudo o que eu queria fazer naquele momento era me trancar em meu quarto e ficar obcecada com meu almoço com Jet. Sylvie me olhou com uma careta. Você está um pouco inquieta. Está tudo bem? Sim. Quer dizer, não. Estou com essa dor de cabeça, deve ser o calor. E eu não estava mentindo. Minha cabeça latejava muito, e eu não sabia se era por causa do calor, da tensão ou um pouco de tudo. Sylvia abriu a bolsa e tirou um pequeno frasco de aspirina, empurrando-o do outro lado da mesa. Tome 2. Não podemos permitir que você fique doente. Literalmente, eu não tinha emprego nem seguro-saúde. Obrigada. Engoli 2 comprimidos e enxaguei o sabor amargo com alguns goles de água. Enquanto Sylvie levantou-se para ir ao banheiro, o garçom trouxe nossas pizzas. Murmurei um grazie com um forte sotaque. E então a tela de meu telefone celular zumbiu. Verifiquei quem chamava. O número era bloqueado. Quase esperando que fosse Jet, pressionei o aparelho no ouvido. Alô? Um instante depois a linha caiu e eu fiz uma careta. Ei! Sylvie caiu em sua cadeira e pegou uma fatia de pizza. Quem era? Hã? Ela deu uma grande mordida e apontou para o telefone. Acenei com a mão. Número errado. Você recebe telefonemas internacionais? Pelo jeito. Mordi uma fatia de pizza e comecei a mastigar. Meu apetite voltando lentamente enquanto Sylvie retomava sua conversa sobre suas impressões da Itália. E Deus sabe o que mais. Felizmente, ela era uma pessoa que podia entreter você sem precisar de muitos estímulos. Enquanto eu lutava para prestar atenção, por sorte, minha dor de cabeça melhorou, mas não foi embora. E Sylvie então sugeriu que deveríamos voltar para a mansão. O sol da tarde estava alto, elevando a temperatura em mais alguns graus. No momento em que voltamos, eram 5 da tarde e ainda estava quente como um deserto. Deitei na minha cama enquanto Sylvie se trocava e punha o biquíni, ansiosa para aumentar ainda mais seu bronzeado. Tem certeza de que não quer vir? Ela estava de pé no meio do quarto, passando metade do frasco de protetor solar no corpo, já bem queimado de sol. Balancei a cabeça, estremecendo com as pontadas de dor que borraram minha visão. Não, obrigada. Divirta-se. Só vou dormir um pouco. Uma expressão preocupada apareceu em seu rosto. Quer que eu traga alguma coisa? Estou bem. Consegui um sorriso falso e enxoteia para fora da porta. Deve ser o calor. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. Obrigada, querida, sussurrei, recostando-me contra os lençóis frescos de cetim. Sylvia estava certa. Eu não estava acostumada com o clima italiano. No silêncio e na serenidade daquele lugar, minha vertigem lentamente se apagou, até que me senti confiante o bastante para ficar de pé. Abri as cortinas de brocado. O sol estava se pondo em inúmeros tons de laranja e cobre, enchendo de listras o céu do entardecer. De longe eu podia ver as pernas longas de Sylvie em uma espreguiçadeira ao ar livre, de frente para o lago, o rosto coberto por um enorme chapéu de palha. Tirei a saia e vesti calças de brim. Fiquei pensando se deveria me juntar a ela ou fazer o que estava evitando desde que Jet me falara sobre o clube. Se fosse verdade, tinha de haver alguma evidência em algum lugar. Esta era a minha oportunidade. Desci as escadas, passei pela cozinha e pela sala de estar. Alcancei a porta que dava para o quintal e saí para o ar perfumado no fim da tarde.
Meu coração começou a martelar contra a minha caixa torácica, o que era uma bobagem. A mansão tinha sido construída sobre uma colina, cercada por milhares de hectares de terra. Mesmo que deparasse com um lugar mencionado por Jet, era mais do que improvável que eu visse o que os outros já teriam encontrado quando vasculharam tudo na ausência de Alessandro. No entanto, a capela, que foi onde o detetive particular de Jet tinha daquela vez localizado o diário de Henrietta Lucasoni, era uma pista. Perdida em meus pensamentos, observei a área. Segundo os relatórios de Jet, Alessandro tinha centenas de quilômetros de vinhedos, florestas e campos, sem incluir o belo quintal. Aqui, no pé da escada, eu não conseguia deixar de ficar impressionada. O jardim, embora um pouco abandonado, ainda era maravilhoso, com os pedriscos de cascalho criando um forte contraste com a miríade de flores desabrochando, e com as árvores e as palmeiras protegendo a propriedade de olhares indiscretos. Esse lado da casa estava cercado por bosques e montanhas, tanto quanto eu podia ver. Pensei se alguém quisesse esconder uma capela, as árvores altas fariam com que fosse impossível encontrá-la. Era o lugar perfeito se você procurava privacidade. Atravessei o quintal e desci as escadas íngremes que serpenteavam em direção ao bosque, mas não precisei procurar muito longe. Por trás das enormes palmeiras e um poço seco de pedra, pude entrever um prédio cinza, quase do tamanho de um galpão de jardim. Se não fosse por suas antigas paredes de pedra e uma cruz pouco perceptível no telhado, eu teria passado direto por essa construção justamente por pensar que fosse um galpão. Talvez quem a construíra tivesse a intenção de fazer uma capela que fosse discreta. Ou quem sabe, depois da morte de Henrietta, ninguém se preocupara em limpar o mato que obstruía a trilha que conduzia a ela. De qualquer maneira, eu não tinha problema em encontrar o caminho no meio dos arbustos. Eu estava quase lá, quando ouvi uma voz feminina gritando meu nome. Minha cabeça se voltou para casa. Brooke, onde você está? Ajude-me. A julgar pela urgência e pela escolha das palavras, parecia uma emergência. A capela teria de esperar. Sem pestanejar, corri para casa, meu cérebro com 1 milhão de coisas ruins que poderiam ter acontecido. Porra, Brooke, está doendo demais, não aguento. Silvia estava histérica, gritando do banco da cozinha. Como de costume, ela estava sendo melodramática e adorando isso. Pelo menos não estava chorando. Pelo amor de Deus, pare de ser uma dondoca, ordenei, enquanto me concentrava em remover uma lasca de seu pé esquerdo com um par de pinças. Não vou serrar seu pé. A lasca de madeira era tão minúscula que eu precisava usar uma agulha para puxá-la para fora. Tinha tentado amolecer a pele com água e sabão e depois com álcool, porém ela estava muito profunda. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, consegui agarrar uma extremidade da lasca e, puxando-a contra a agulha, ergui-a o suficiente para retirá-la com a pinça. Obrigada. Silvia esfregou o pé dolorido, a outra perna pendurada no banco. Eu estava andando descalça na grama quando pisei em um galho. Por onde você tem andado? Eu tive de pular ao redor da casa num pé só e machuquei o calcanhar fazendo isso. Devolvi as pinças a ela, pensando numa desculpa enquanto fazia isso. É claro que eu poderia contar a ela sobre a capela e sobre as alegações de Jet, porque ela era minha melhor amiga, a única em quem eu realmente confiava. No entanto, a troco de que eu iria assustá-la, baseada em nada mais do que suposições? Além do mais, eu ainda não estava pronta para lhe contar sobre meu almoço com Jet. Não, enquanto ainda não soubesse o que fazer sobre ele. Eu estava pensando em dar uma caminhada. Você sabia que Alessandro tem a própria piscina? Talvez você deva usá-la em vez de usar o lago. Sim. Ela testou o pé devagar, fazendo uma careta, e depois mancou por toda a cozinha e voltou. Está bem melhor. Soltei um longo suspiro. Isso é ótimo. Abrindo a geladeira, peguei 2 latas de refrigerante e lhe entreguei uma. Ela não abriu.
Quando é que você vai vê-lo novamente? Perguntou Sylvie. Quem? Eu pisquei em confusão. Jet tinha estado em minha mente por horas, e por um momento pensei que ela estivesse se referindo a ele, até que me dei conta de que Sylvie só podia estar falando sobre Alessandro. Não sei. Ele está de fato muito doente, e cada dia é uma luta. Clarkson espera que a gente fique por uma semana, durante a qual espero falar com ele de novo. Os olhos de Sylvie se estreitaram em mim. E depois? Boa pergunta. Para ser honesta, não faço ideia. Eu ainda não tinha conseguido superar o assombro de que essa enorme propriedade logo me pertenceria. O mínimo que eu poderia fazer seria ficar um pouco mais, mesmo que a excitação inicial tivesse sido dissipada pela perspectiva de viver em um antigo ponto de encontro de um clube bizarro, se é que não fora seu domicílio. Sylvie se aproximou e apertou minhas mãos, seus olhos azuis procurando os meus. Desde que chegamos aqui, você está no limite. Você sempre foi uma pessoa um pouco preocupada demais, mas nunca a vi tão distraída e estranha. Apesar de sua testa franzida, a voz dela saía suave, calmamente mesmo. Eu quero que você volte comigo. Deixe que Clarkson tome conta da propriedade, que ele alugue a casa se você quiser, mas esta não é você. E esse não é seu tipo de vida. Por que tornar sua vida miserável só porque acha que deve algo a alguém? Olhei para ela. Mas esse não é o caso. Eu só... Ela fez uma careta e balançou a cabeça. Você sempre quer agradar as pessoas, Brooke. Como eu poderia dizer-lhe que sim? Eu havia aceitado o convite de Alessandro porque era seu desejo encontrar-se comigo. Mas agora eu estava pronta para ficar, porque um mistério me prendia a esse lugar. Fiquei intrigada e queria saber mais sobre a propriedade e as pessoas que viviam aqui. E se Jet estava certo, eu não estaria em segurança em nenhum lugar, nem aqui nem em casa. Eles iriam atrás de mim. Essa perspectiva parecia surreal, mas ainda me assustava como o diabo. Eu voltarei com você assim que me sentir pronta, respondi. Sylvie deu de ombros e abriu a lata de refrigerante. Eu preciso dar uma olhada no meu Facebook, ver como estão meus amigos. Faz tempo que não passo por lá para visitar esse povo. Claro. Minha vontade era salientar que a maioria desse povo era formada por pessoas que ela nem conhecia, mas mantive meus pensamentos comigo mesma. Felizmente para nós, Alessandro tinha acesso à internet na biblioteca, onde Sylvie podia usar seu computador. Era uma coisa velha que levou 5 minutos para ligar e com uma conexão extremamente lenta. Mas Sylvie tinha a paciência de um santo quando se tratava da manutenção de sua vida social virtual. Fechando a porta atrás de mim, dei-lhe privacidade, de que precisava, e fui para meu quarto com o envelope de Alessandro. Dei alguns minutos folheando as fotos de família. Meu telefone tocou e meu coração começou a disparar quando vi o nome de Jet no visor. Encontrou alguma coisa? Perguntou ele, no momento em que atendi. Bem, olá para você também. Fiz uma carranca e coloquei as pernas debaixo de mim, na cama, de repente ciente de como estava delicioso o toque do lençol na minha pele. Ainda não tive a chance. Como você sabia que eu iria procurar? Conheço você. Houve uma pequena pausa e algum barulho. Ao fundo eu podia ouvir as pessoas falando, e em seguida o barulho se foi, como se ele tivesse ido a algum lugar mais calmo. Não gostei da ideia de ele frequentar um bar sem mim. As mulheres iam se jogar em cima dele, e essa ideia deixou minha pele em chamas e meu pulso acelerado. Encolhi-me quando meu mau humor desceu alguns níveis. Cara, eu estava ficando com raiva e ele nem tinha feito nada. Por que você... Ele me cortou. Tem planos para amanhã? Não o fizemos. Estávamos de volta a estaca zero. Sexo, novamente. O bom e velho sexo. Eu não era idiota o suficiente para pensar que não pretendia cometer o mesmo erro 2 vezes. Pensando na maneira como me tocou, no jeito como olhou para mim, eu sabia que não poderia lidar com os sentimentos que Jet despertava em mim.
Essa não é uma boa ideia, Jet. Porra, até o nome dele soava como pecado. Você está sozinha? Sua voz era sexy. Ela acariciava meu corpo, avançava sobre meu fingimento e tocava naquele local escondido que poderia enviar tanto prazer e dor através de mim. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não poderia me ver. Sim, sussurrei. O que está vestindo? Seu tom era exigente, deixando foco, Brooke. Exigiu ele, seus fortes dedos que se moviam entre meus seios. Apertei as costas até que você fique de quatro. Estou lambendo você e sentindo seu tesão por mim. Consegue sentir isso? Sim. Ótimo. Uma pausa rouca e então. Quero que você toque como eu faria e faça isso direito, gata. Quero que descreva a maneira como seus dedos ficam dentro de você. Seguindo seu comando, abri as pernas e enfiei os dedos no meio delas, acariciando gentilmente. Então, com um pouco mais de fervor, antes de empurrar 2 dedos para dentro. Depois que ele me instruiu para levar todo o tempo que eu quisesse. Diga-me o que você sente, Brooke. Estou molhada, sussurrei. Quanto molhada? Muito, muito molhada. E os dedos? 2 lá dentro. Continuei mexendo, Brooke. A respiração dele era pesada, excedendo minha fantasia. Você me deixa tão duro que dói. Continue. Movi meus dedos para dentro e para fora de mim, com a imagem dele na minha mente e o som de sua voz acariciando meus sentidos. Imagine minha ereção entre suas coxas. Como você se sente? Eu gosto disso. E era verdade, porque minhas lembranças com ele deixavam-me mais molhada. Ele riu com a voz rouca. Estou me mexendo dentro de você lentamente, imaginando você molhada e apertada, e isso é tão bom. Como isso é para você, Brooke? Bom, sussurrei. Meu polegar circundou meu clitóris, colocando-o em chamas. Meus dedos entre minhas pernas ansiosos para seguir o próximo comando de Jet. Estou deslizando para dentro de você, e o mais lentamente que eu posso. Começo a foder você. Só um pouco por vez, até que comece a gemer meu nome. Ele sussurrou tão baixo que eu tinha dificuldade de me concentrar por causa da cortina nebulosa de frustração sexual que me pedia que buscasse a satisfação. A excitação dele era evidente a partir de sua respiração ofegante, e a imagem dele se tocando abalou meu último grama de insegurança. Mordendo firmemente meu lábio, esfreguei os dedos pelas minhas dobras molhadas, lutando para encontrar meu prazer em sua ausência. Sua voz tornou-se fraca dentro de minha cabeça, quando ele me disse que tinha mergulhado fundo dentro de mim e como era gostoso estar lá dentro. Eu não podia ouvir mais. Mergulhei os dedos para dentro e para fora, imaginando que era o corpo dele me prendendo para baixo, sua ereção cortando minha mente. Solucei e apertei a cabeça contra a almofada de cetim fria, enquanto meu corpo começava a tremer e se contorcer como fogo contra a carícia pesada da minha mão. Vou gozar, sussurrei. Suspirei, um momento antes de o mundo escurecer e eu me perder nas doces contrações de meu clímax. Quando acabou, o telefone ainda estava pressionado ao meu ouvido e o outro lado estava tão silencioso que não tive certeza se ele tinha desligado. Jet? Perguntei, sentando-me na cama e enrolando o lençol em volta de meu corpo nu. Eu estava hesitante e de repente envergonhada. Se ele tivesse ouvido tudo isso, ele ficara chocado, talvez revoltado pela maneira como eu tinha me deixado entrar na personagem. Ele limpou a garganta, mas a aspereza do desejo ainda estava lá, fazendo meu coração se contorcer em meu peito. Estou com ciúmes de seus dedos, gata, sussurrou Jet. Eu sorri e acho que eu tenho um problema. Que problema? Sorri, sabendo que ele estava prestes a dizer uma das coisas mais sensuais.
Eu acho que não me canso de você, sussurrou. Você tem alguma ideia de quanto eu queria que estivesse aqui? Como eu gostaria de ter visto você gozar. Sorri agradecida, porque ele não podia ver o rubor queimando meu rosto. Sério, eu poderia fazer isso a noite toda. Escutar sua voz profunda sussurrando nada, ou nesse caso, esses nadas atrevidos em meu ouvido. Um baque ecoou no fundo, seguido por uma voz masculina dizendo alguma coisa, e depois o "vá se fuder" de Jet como resposta. Ele não estava sozinho. Talvez até mesmo em um lugar público. O calor escaldante de meu rosto ficou intensificado tanto pela mortificação quanto pela excitação. Vou buscá-la amanhã ao meio-dia, no mesmo lugar da última vez. Seu tom de voz agora estava composto, como o tom de voz do executivo. Depois caiu para um sussurro. E Brooke, estou doendo inteiro por sua causa, gata. Você me deve o lance de verdade, e eu vou receber. E fugir de mim não vai adiantar, porque nunca foi um cara de desistir das coisas. A linha ficou muda. Ele tinha desligado na minha cara. Apesar de eu ter chegado ao clímax agorinha mesmo, meu corpo ainda estava ansiando por ele. Eu nunca tinha imaginado que uma coisa assim pudesse me excitar, ou a ele. Não é que eu me sentisse desconfortável com uma conversa suja, não era isso. Pode ser que seja um clichê, mas sempre achei que essas conversas telefônicas decadentes estivessem reservadas para os caras solitários em uma noite solitária. Nunca pensei em quanto poderia ser conveniente uma conexão com a internet. Vesti minhas roupas e digitei uma mensagem de texto. Não tenha muitas esperanças. Eu não vou dormir com você de novo. Meus dedos pairaram sobre o botão de enviar, mas acabaram pressionando de apagar em vez disso. Por que avisá-lo quando eu poderia deixá-lo ferver toda a noite e então detonar suas esperanças? Depois do truque que ele aplicou em mim, o idiota merecia um pouco de dor. Capítulo 9. Então, deixe-me ver se entendi. Você quer voltar para Beládio e me deixar sozinha aqui? Perguntou Sylvie em frente a um pequeno café da manhã que consistia de uma omelete e um suco de laranja, além de cereais e waffles comprados prontos no mercado. Era a única coisa que ela e eu sabíamos cozinhar, então era natural que comêssemos isso, sempre que não podíamos ir ao café mais próximo. Assentindo com a cabeça, apoiei meu garfo no prato e empurrei o prato vazio para o lado. Preciso fazer algumas coisas, e você pode fazer o que quiser. Ir às compras, ficar na piscina, atualizar seu status no Twitter. É Facebook, uma careta, como se fosse idiota por não me lembrar. Eu sei que você tem de fazer algumas coisas para o velhote. Poderia ir com você. Vai ser chato. Tentei parecer convincente e falhei miseravelmente. Eu preferia que você fosse legal, considerando que isso aqui, teoricamente, são férias. Vá se divertir e faça o que tem vontade de fazer. E isso seria... Dei de ombros. Pessoas normais fariam um passeio turístico ou ficariam deitadas numa espreguiçadeira lendo um livro. Sylvie, porém, era de uma espécie totalmente diferente. Vá para Milão fazer compras. Não é tão longe assim. Estarei de volta em torno das 7. Eu não tinha ideia do que Jet poderia ter em mente. Meu melhor palpite era um almoço que teríamos terminado pelo meio da tarde. Pouco mais ou pouco menos. Sabe de uma coisa? Acho que eu vou fazer isso, disse Sylvie. Eu sempre quis visitar Milão, que é a capital da moda italiana, e finalmente vou poder fazer compras. Um desses lenços italianos de seda e uma bolsa nova. Sylvie quase desmaiou e seus olhos ficaram vidrados enquanto ela se imaginava entrando naquele paraíso de compras. Eu quase podia enxergar o logotipo da Prada refletindo em seus olhos azuis. Só me faça um favor de não vir para casa com um cara. Não sou tão idiota assim.
Suspirei. Eu sei. Na verdade, eu esperava que não fosse eu a cometer o erro de sair com o cara mais gostoso e persuasivo que eu já havia conhecido. Ter dormido com Jet enquanto ele era meu chefe já tinha sido ruim o suficiente. No entanto, sair com ele agora poderia ser pior. Isso anunciava um problema instantâneo. O motorista se belitando, notar se ele estava absorto lendo o jornal em suas mãos ou se estava me olhando chegar. Meu coração começou a bater mais depressa e minha língua deslizou pelos meus lábios subitamente secos, enquanto olhava para aquele 1,90 m de músculos tonificados. Ele parecia sexy demais usando jeans e uma camiseta preta. Seus cabelos negros e espessos eram brilhantes e indisciplinados. Fiquei imaginando que ele tinha tomado banho e não se incomodava em penteá-los antes de vir me buscar. Minha imagem, passando os dedos por seus cabelos e puxando-o para cima de mim, foi uma lembrança imediata e me fez corar tão forte que minha pele ficou em chamas. Ele era puro pecado. Quem quer que tivesse inventado essa palavra deveria ter feito isso pensando em Jet. Como num passe de mágica, sua cabeça girou em minha direção na mesma hora e um sorriso diabólico iluminou seu rosto. Ele dobrou o jornal e o atirou pela janela aberta do carro e depois caminhou em minha direção. Olá, sou Jet Mayfield. Ele agarrou minha mão de uma maneira muito íntima. Eu sou o cara louco que ligou ontem à noite. Ele me pegou com o olá e o louco. Forcei um sorriso e rezei para que ele confundisse o rubor de meu rosto com o início de uma queimadura de sol. Apenas pensar na conversa telefônica de ontem e me lembrar do som de sua voz foi o suficiente para me fazer perder a resistência. O que não era apenas estranho, mas embaraçoso e doloroso idiota. Agora seria o momento certo para que a terra se abrisse e me engolisse e me fizesse desaparecer para sempre. Talvez eu estivesse com sorte e Jet tivesse bebido o suficiente para não perceber minha fraqueza. Sim, isso era possível. Coisas estranhas acontecem. Não seja estúpida, Stuart. Basta olhar para o sorriso dele. Ele sabe. O que você está pretendendo fazer? Perguntei, tentando parecer o mais casual possível. Consertar as coisas. Ele piscou e entrelaçou com os meus enquanto me acompanhava até o carro dele. Começar tudo de novo. Com você. Sério? Os tons graves em sua voz me deixaram nervosa. Você está linda. Ele beijou meu rosto e ficou ali um tempo além do necessário. Um formigamento suave percorreu minha espinha. Na Itália, não se diz que se sente saudade. Eles falam mimante, o que significa você está faltando em mim. Eu me sinto desse jeito, Brooke. Sempre que você não está por perto, me sinto como se uma parte de mim estivesse faltando. Um arrepio quente percorreu meu corpo, e cada centímetro de mim desejava tocar esse homem. Já era ruim o suficiente ele ser gostoso e sexy, mas ele precisava ser gentil também. Eu queria dizer algo espirituoso. No entanto, como de costume, eu não consegui pensar direito perto dele. Sorrindo, Jet abriu a porta e eu entrei. O cheiro de estofamento caro chegou às minhas narinas, e não me surpreendeu em nada que as pessoas estivessem nos olhando. Elas provavelmente pensaram que fôssemos celebridades, o que não poderia estar mais longe da verdade, pelo menos no meu caso. Para onde vamos? Eu perguntei. É uma surpresa. Ele ligou o motor e apontou para o jornal antes de sair do estacionamento. Vá para a página 8. O jornal era mais velho do que eu pensava, dobrado e usado muitas vezes, a página da frente rasgada em vários lugares. Fui direto para a página 8. A manchete principal mencionava a inauguração de uma galeria. Mais abaixo havia notícia sobre um evento de caridade e fotos de gente da alta sociedade, em seus vestidos de gala, segurando taças de champanhe. O último parágrafo mencionava várias compras de peças de arte que tinham sido efetuadas naquela noite. A data,
Era 1991. Mas esse jornal é velho. Olhei para Jet confusa, enquanto mencionava o óbvio. Se você olhar mais perto, verá a foto de uma versão mais nova de Lucasone em pé, ao lado de meu pai. Essa é a única foto deles dois juntos. Olhei as fotos novamente. Apesar de estarem borradas, reconheci Alessandro. A foto fora tirada antes da morte da esposa, bem antes de a saúde dele se deteriorar. Meu olhar passou de Alessandro para um homem de meia idade elevando-se sobre ele, e eu reconheci o queixo teimoso de Jet e o sorriso confiante. Não havia nenhuma legenda, como se aqueles dois homens não precisassem de uma apresentação. Apenas uma foto aleatória em alguma festa de alta sociedade. Onde foi isso? Nova York, respondeu Jet. Há mais de 20 anos. Isso é muito tempo. Quando eu era criança, nós vínhamos para cá em todos. Ficávamos em hotéis e casas de férias na região, até que comprei minha casa no Lago Como, há 10 anos. Durante todos esses anos, meu pai nunca disse que conhecia Lucasone, e quando perguntei sobre isso há poucos anos, ele fingiu que o tinha conhecido só quando decidira comprar a propriedade Lucasone, por ser um bom investimento. Mas o que você está dizendo? Meu pai continua fingindo ter conhecido Lucasone há apenas 10 anos. Esse artigo, ele apontou o jornal em minha mão, comprova que ele já o conhecia muito antes, e tenho me perguntado por que ele mentiria sobre isso. Quando você descobriu isso? Ele suspirou. Pedi a um cara que conheço que investigasse. Há algum tempo, logo depois que meu pai me falou sobre o clube e que qualquer exposição sobre ele poderia prejudicar a empresa. Eu queria saber mais. Infelizmente, não havia muito para descobrir. Meu olhar permaneceu colado a ele, enquanto refletia sobre suas palavras. No final, fiz a única pergunta que achei que faria mais sentido. Você confrontou seu pai sobre essa mentira? Não. Por que não? Porque não sei o suficiente, entendeu? Disse Jet. Preciso saber com o que estou lidando. Quem são essas pessoas? Do que se trata esse tal clube? Assim como eu, ele não confiava em ninguém. Mordi o lábio enquanto observava Jet com um canto do olho. Os fortes músculos do braço se exibiam abaixo da camisa. Uma das mãos estava segurando o volante e a outra descansava contra a janela. Ele deve ter sentido meu olhar sobre ele, porque sua atenção se voltou em minha direção e ele franziu a testa. Você não acredita em mim, não é? Ele se virou para a estrada, mas sua expressão não suavizou. Porra, Brooke, eu já lhe disse que não sou bandido nessa história. Optei por não responder a essa sua pergunta, porque ele estava certo. Desde que eu descobrira que ele estivera escondendo as coisas de mim, sentia dificuldade em confiar nele. E vê-lo como vilão foi a principal desculpa que usei para me afastar. E isso me ajudou a manter distância. Contudo, sem essa desculpa, meu cérebro não conseguiria mais manter sob o controle o meu tolo coração. O que você acha que está acontecendo? Perguntei. Honestamente, eu não sei. Ele hesitou por alguns instantes. Meu pai não fala sobre isso. O que é fato é que ele e Lucasone se conhecem há muito tempo, e meu pai não reconhece isso. Consegui que ele falasse sobre o tal clube uma vez, mas me parece que essa coisa toda foi há alguns anos e agora ele está fora. Pode ser que todos eles estejam escondendo alguma coisa, ponderei. Jet assentiu tristemente. É isso que eu acho também. Só não quero que esta merda venha a afetá-la de alguma maneira. Sim, e isso é uma coisa sobre a qual eu queria falar. Bati os dedos na minha coxa, considerando minhas palavras enquanto meu coração acelerava por causa dos inúmeros pensamentos que corriam pela minha mente. Você continua dizendo que estou em perigo. No entanto, não tem nenhuma prova. Tenho, Brooke. Silêncio. Esperei que ele continuasse. Ele não o fez. Que prova? Ele balançou a cabeça. Eu não quero assustá-la. Ah, vamos lá. Você está brincando comigo, Buffet. Você percebe que toda essa bobagem sobre estou aqui para proteger você já é assustador o suficiente, ou não percebe?
É como se continuasse me avisando que há alguém ou alguma coisa dentro de minha casa, mas não me conta o que é e deixa minha imaginação correr solta nesse filme de terror. Tudo bem, tudo bem. Você se lembra de que eu contei sobre a vítima de assassinato encontrada na mansão Lucasone anos atrás? Assenti, rememorando a história horrenda que tivera lugar ali na década atrás. A vítima tinha sido um amante de Alessandro, ou pelo menos era isso que supostamente estava escrito no diário de Henrietta. O crime nunca foi investigado e, por consequência, Alessandro nunca foi processado. Então, isso não era a única coisa estranha acontecendo, disse Jet. Meu irmão e eu costumávamos vigiar a casa quando éramos criança. Assentiu com a cabeça, porque eu me lembrava dele me contando. Ele continuou. Às vezes nós víamos o velho sair de casa. Notamos também policiais visitando com regularidade o lugar. Rindo, apertando as mãos. Tenho boas razões para acreditar que eles estavam envolvidos. Não gostei dessa informação. Pensei que, num caso de emergência, eu poderia acabar pedindo ajuda às pessoas erradas. Umedeci os lábios e fiz o comentário mais óbvio, porque as palavras dele continuavam ecoando em meu cérebro. E você acha que a polícia estava envolvida no clube? Não, eu não acho. Jet balançou a cabeça lentamente, seu olhar escurecendo. Olhando para trás, eu tenho quase certeza disso, considerando que o assassinato na propriedade nunca foi investigado. Com as pessoas certas lhe dando cobertura, seria fácil matar alguém e fingir que foi um acidente. Acho que isso foi o que de fato aconteceu. Obviamente, um homem com a garganta aberta não se matou. Exato, Jet murmurou. Quando notei que a Ferrari saiu da cidade e entrou numa estrada apertada no interior, percebi que ainda não tinha ideia de para onde estávamos indo. Para onde vamos? Seu humor melhorou com minha súbita mudança de assunto. Desde que sou o cara que a convidou para sair, tenho o direito de manter o segredo de nosso destino até que estejamos lá. Eu realmente não gosto de surpresas. Eu sei, querida, mas acredito. Esta vai ser chocante. Minha pele começou a formigar ao som sexual em sua voz, e a temperatura dentro do carro subiu alguns graus. Talvez porque o sol da tarde estivesse brilhando com um calor implacável, ou talvez porque seu braço direito estivesse tão perto do meu que eu quase podia sentir seu toque. De maneira eu não gostava dos choques de antecipação viajando por meu abdômen e se reunindo entre minhas pernas. Com o tempo, a floresta ficou para trás. De onde estávamos na estrada, no alto da colina, eu pude ver muita água e uma praia. E endireitei-me no assento e estiquei o pescoço para conseguir uma visão melhor. À distância, as primeiras linhas de telhados começaram a surgir, reunindo-se em um nó confuso de propriedades estreitas e sinuosas ruas que tinham sido abertas entre elas. Esse é o mar da Ligúria? Meu cérebro lutava para recordar das poucas coisas de geografia italiana que eu tinha guardado na minha primeira viagem até ali. Não, ainda é o Lago Como. O mar fica a 2 horas e meia de carro a partir daqui, disse Jet. É bem legal. Iremos até lá qualquer dia. Iremos. Meu coração deu uma batida. Ele estava fazendo planos futuros, e eles envolviam a mim. Jet virou à esquerda e parou próximo de um pequeno atracadouro. Você sabe nadar? Perguntou, enquanto me ajudava a sair do carro e o trancava. Olhei em seus olhos verdes deslumbrantes. Seus cílios impossivelmente longos protegiam os olhos contra a luz brilhante, fazendo-os parecer alguns tons mais escuros do que o habitual. Misteriosos, perigosamente quentes. Sim. Por quê? Perguntei com cautela. Porque vamos passear de barco.